So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 117 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com a minha amiga Red Buller, Júlia Vietes. Olá! E, de volta em uma participação especialíssima, a nossa querida Carol Cruz. Quem é vivo sempre aparece! Bom, estamos aí numa Race Week, a primeira de um triple header. Que termina no Brasil! Uhul! Que termina no Brasil. Vem GP! E a gente precisa falar de uma coisa. A Red Bull já é campeã de construtores e de pilotos. Graças a Deus. E, de acordo com os números, poderia ter somente os pontos de Max Verstappen para isso. A grande questão da temporada para a equipe não é a disputa do campeonato, mas sim o que fazer com o Checo Pérez. Jogar fora e comprar outro. Com essa, vambora pra pauta. Bom, a Carol, todo mundo aqui que escuta o podcast já conhece. Se não conhece, volta uma temporada atrás que vocês vão conhecer. Mas a Ju é nova no pedaço. Ju, faz uma apresentaçãozinha bem básica. Nome, idade, time, por que Red Bull e por que não Checo Pérez. Bem, gente, olá, prazer. Eu sou a Júlia Vietes. Eu tenho 28 anos, eu torço pra Red Bull desde que Sebastian Vettel chegou nessa equipe. E bem, continuei torcendo, né? Como vocês podem reparar, Vettel foi embora, eu continuei torcendo pra Red Bull, eu acabei pegando amor por essa equipe. Talvez eu tenha um pouco de ódio da minha atual dupla de pilotos. Obrigada, Max Verstappen, por trazer o título. Sérgio Pérez, o que tenho a ver. Mas é isso, vamos falar um pouquinho do Checo. Como vocês podem reparar, eu não sou a maior fã dele, mas temos muito a falar até a favor um pouquinho também. Pra gente começar, hoje a questão da Red Bull é que o Checo tá numa péssima fase, não há como negar, e a Red Bull é simplesmente campeã de tudo. Como é que a Red Bull vai gerenciar isso? Lembrando que a Red Bull é uma equipe que é conhecida por ser no mercy, né? Não tem pena. Deu ruim, foi mal, tchau. Nick De Vries, Pierre Gasly e Alexander Albon estão aí de prova. Mas pra gente chegar nessa discussão, como é que o Pérez chegou na Red Bull, né, galera? Ele foi o cara que soube quando ganhar pra garantir esse assento. Ele tava ali, ó, como quem não quer nada. Tava numa campanha de 2020 consistente, dada a equipe que ele tava, mas sem a menor sombra de dúvidas, Sakir foi o que garantiu ele o assento na segunda melhor equipe do ano de 2020. E não foi uma vitória qualquer, né? Porque teve um acidente logo no começo, ele caiu pra último e veio galgando posições tal como o Hamilton em 2021 em Interlagos. Cara, aquela vitória do Pérez é incontestável. Acho que pra qualquer um é incontestável, né? E ainda contou com, além do baita desempenho que ele teve, ainda contou com a baita sorte daquele erro da Mercedes com o Russell, né? Eu acho que não tinha um ser humano, acho que você tinha que ser muito hater pra você não estar torcendo pro Russell naquele ano ganhar aquela corrida, né? Então, foi um pouquinho caótico aquilo. Ele deu a sorte, não que ele não tenha sido competente, acho que assim, competência também passa por estar no lugar certo na hora certa e saber aproveitar. Ele Sim. deu sorte porque no acidente dele, o Verstappen foi dano colateral. Sim. Com as Mercedes, o Russell que tava super bem, a Mercedes, sei lá o que é Mercedes... O que passou pela cabeça da Mercedes naquela corrida? Porque era corrida pra eles ganharem ponto ali com o Bottas, enfim, tirarem pontos da Red Bull, né? E abrir, sei lá, tentar dificultar mais a vida do Verstappen. E assim, eles só fizeram merda. O Bottas não tava maravilhoso nessa corrida, o Russell tava muito melhor, principalmente considerando que era a primeira corrida dele com a Mercedes, o assento era o assento do Hamilton, que é uns 20 centímetros mais baixo que ele. Ele teve que usar sapatilha menor pra poder pisar nos pedais, né? Porque a sapatilha dele com o pezão dele não cabia. E aí, nesse ponto, só as mulheres que usam salto sabem como que é a dor de estar com um sapatinho Nossa. que não foi feito pro seu pezinho. A Cinderela cantou a do sapatinho de cristal faz tempo. Foi isso, ele tava na base do sapatinho de cristal, quase cortando os dedos ali pra correr. Afinal, baixou a própria Cinderela ali, né, também.
Ganhou a chance. Mas é que eu acho que essa corrida foi muito uma corrida de redenção pra todo mundo. É que no caso do Pérez teve um final feliz, e no caso do George não. Mas foi ali uma corrida de redenção, porque o George precisava se provar, tinha toda a indecisão do Bottas, era ele correndo numa Mercedes, a Mercedes com um carro dominante e fazendo merda com ele, e você tinha o Pérez, que sofre por ser latino-americano, desempregado, correndo pela vida. Então você tem as duas narrativas em Sakir. O final feliz e o final desesperador. Correndo pra pagar os filhos. Exatamente. Na época só tinha 2, né? Então, assim, era um pouquinho mais barato manter. Agora são 4, né? Então... filho, agora a pensão pesa. Agora o negócio tá frenético, porque Checo Pérez realmente ele não sabe não fazer filhos, pelo visto, né? A mulher não consegue não ficar grávida. Desconhece métodos contraceptivos, né? Deve ser. Mas com essa vitória incrível dele em Sakir, ele, que já tinha perdido o assento na então finada Racing Point, tinha perdido o assento inclusive pra Sebastian Vettel. Sebastian Vettel que ia pra Aston Martin. Acreditando no projeto. O sofrimento. O tanto de piloto que pisou no fundo do poço com essa frase de acreditando no projeto, olha. É o plano, já diria Fernando Alonso. Eu só lembro de futebol, sabe? De jogador de futebol, de técnico de futebol falando, não, a gente acredita no projeto do time e a equipe vai lá atrás dos 3 pontos e tal. Foi basicamente isso. Acabou que, na verdade, o projeto até funcionou um pouquinho pra 2023, né? Só que eles não quiseram o Vettel nesse projeto pra 2023. Eles quiseram o Alonso, essa é a verdade. E só começou, né? Foi fogo de palha. Foi um foguinho de palha. Eu ia acreditar na Aston Martin, né? Porque como o Vettel ele foi passando, né? Eu acho que assim, a Ferrari, como eles machucaram muito o Vettel, eu não consegui pegar um pouco de amor. Mas a Aston Martin, eu pensei, cara, legal, né? Essa equipe aqui. Eu cheguei a acreditar no começo do ano que ia ter uma disputa, um campeonatinho disputado. E eu virei Alonso 7. Eu falei assim, a força contra a Red Bull vai ser o Alonso. Eu sou Alonso 7 desde pequenininha. E quem me conhece sabe do ranço que eu tenho desse velho. Eu comprei uma blusa do Alonso pra ir pro GP esse ano. Meu Deus do céu. Eu comprei. RBR vai bater na sua porta, hein? Vai tirar sua carteirinha de fã. Fica esperto. Eles têm que me bancar isso sem a quantidade de Red Bull que eu tomo. Então, Pérez acabou indo para a Red Bull em 2021, né? A Red Bull tem um problema crônico de segundo piloto, vamos dizer assim, né? Desse segundo assento, porque foram, depois de Daniel Ricciardo, que saiu porque quis, diga-se de passagem. Pierre Gasly não funcionou, Alex Albon não funcionou. Vou falar disso mais pra frente, porque eu acho que, assim, eram 2 rookies e a Red Bull foi bem tolerância zero com eles, né? Mas enfim. Não, mas vamos combinar que nenhuma equipe sabe lidar com um piloto extraordinário. Sim. Só não tem problema de segundo piloto quem não tem um primeiro piloto extraordinário. Porque a Mercedes não tá sabendo lidar. A Mercedes encaixou o Bottas bem ali, só que nenhum fã gostava do Bottas, tá? O povo que agora fica com saudade do Bottas, tá com saudade do Bottas, porque o Bottas, tal como o Barrichello, foi um bom segundo piloto. Mas nenhuma equipe que tem um piloto extraordinário consegue lidar. A Red Bull tem um sério problema com isso. A Mercedes já teve um sério problema com isso e tá tendo de novo. A Ferrari tá passando por isso. Sim, os dois. A McLaren não passou por isso porque ela ainda não tinha um carro encaixado. Se ela manter esse carro encaixado ano que vem, vai dar bosta, sabe? Vai dar merda, vai dar merda. Porque nenhuma equipe sabe lidar com o primeiro piloto extraordinário. E pra McLaren, eu tô falando do primeiro piloto extraordinário, Piastri sim, tá? Você... Sim, por favor. Claro. Segura sua onda. Isso é um ponto que, inclusive, eu acho que é legal trazer, porque, assim, rolou-se muitos boatos e muitas fofocas de uma possível ida do Norris, né? Pro segundo piloto da Red Bull. E é aquela, o Norris, ele era o queridinho, né? O projeto McLaren, o menino McLaren. E aí agora o Piastri veio, que sou muito fã. Acho que meu coração ele foi migrado de Sebastian Vettel para o Piastri, né? Então acaba que eu acho que saberia a Red Bull e saberia o Norris, e o Norris aceitaria se colocar numa posição de segundo piloto, inclusive para o amigo dele muito próximo. Não sei no que daria essa briga. Esse negócio do companheiro de equipe ser seu amigo, sendo que no caso do Norris, né? Ele é um piloto muito jovem, é
um piloto que tem grande expectativa, que tá esperando a chance de poder provar que ele pode ser campeão, e ele estar nessa situação com um cara que é amigo dele do lado, vai ser complexo. O Carlando não morreu porque o Sainz saiu da McLaren antes da McLaren ter algum tipo de chance de disputar alguma coisa de verdade. Porque se botar o Sainz com o Norris, o Carlando ia acabar. A gente tem exemplos, né, de Rosberg e Hamilton sobre isso. Amizades que se acabaram. E a gente tem o atual caso da Mercedes, né? Porque você via no próprio Sakir todo mundo falando, não, o George tem que substituir o Bottas, e quando isso aconteceu, o F1 TT quebra toda a corrida, sabe? Porque ainda não perceberam que o George não tá ali como segundo piloto, ele tá ali pra subir o Hamilton, entendeu? Exatamente. Então ele não vai aceitar ser... aí é a quebra de expectativa do pessoal, né? É porque acharam que ele ia ficar manso e falando assim, não, quando esse velho aposentar eu tomo o lugar dele, hoje eu vou te dar muito orgulho, velho. Mas não é assim que funciona. As pessoas não entendem que, por mais que ser atleta de Fórmula 1, ser um dos 20 caras que correm ali, seja um job muito legal, cara, ainda é um job. No seu trabalho você tem que se provar todo dia, não importa quanto você gosta do seu coleguinha. E eles são extremamente competitivos, né? Claro que todos eles querem ganhar o tempo todo. Mas eu acho que é mais uma questão da quebra de expectativa dos fãs do que dentro da equipe. Mas dentro da equipe tem sim, amiga. Não, dentro da equipe até tem, mas eu acho que a partir do momento que começa a acontecer lá dentro, as pessoas têm que se adaptar. E eu acho que elas estão se adaptando bem. Claro, vai ter atrito dentro da... Amiga, pelo amor de Deus, o Toto tava em licença, tendo que falar no rádio, sabe? Assim, ele no hospital, com o joelho pra cima, tendo que mandar um rádio. Não dá pra dizer que... gente. Não dá pra dizer que o clima lá dentro não tá bom. Tanto que no pódio do Hamilton deu todo aquele bafafá de a Mercedes não foi comemorar. Então, assim, ali é que a Mercedes, diferente da Ferrari, a Mercedes é boa em esconder. Eles pegam, a gente tá com problema em casa, mas ninguém vai saber que a gente tá com problema em casa. O da Ferrari já tá mais escrachado, entendeu? A Ferrari é italiana, né, gente? Aí junta uma equipe italiana com um piloto espanhol, né, que, já é também sangue quente pra caramba. Então, que tem a imprensa espanhola atrás. Porque assim, a Red Bull, eu acho que nisso eu passo muito pano pra equipe que eu torço, que cara, a gente tem o nosso primeiro piloto aqui. Óbvio, a gente luta pra arrumar um segundo piloto que abaixe a cabeça, que eu acho que foi até um pouco o desempenho do Pérez ano passado, que foi o desempenho do Pérez em 2021. O Pérez, ele tava aceitando ali o seu segundo piloto, né? Esse ano que ele resolveu colocar as asinhas pra fora, acho que mais no final do ano passado, começou a dizer, acho que talvez eu tenha condições de bater de frente com o menininho da equipe, né, cara? E aí, deu no que deu. Não aguentou a pressão, pelo visto. O problema do Checo é que ele quis botar essa banca sem ter como cumprir. Exato. Acho que esse é o grande problema. Porque se ele tivesse como batalhar, se ele tivesse, início do ano, tá? No início do ano, ele ganhou 2 corridas. Arábia Saudita e Azerbaijão. Exatamente. 2 pistas de rua. Conseguiu 2 segundos lugares, ok. Até Miami ele tava bem. Exatamente. Até Miami. Exatamente. Aí, Mônaco, ele se afundou. Aí a batida dele em Mônaco destruiu o final de semana dele, e dali pra frente foi só pra trás. Cara, aí eu acho que a gente tem que entrar no ponto de que eu tenho uma teoria em relação a Sérgio Pérez, eu deixo ela muito clara, de que o Sérgio Pérez só tá até agora lá porque ele tem um contrato muito bem amarrado, que provavelmente envolve o único olho bom do Marco e os gatos do Max. Cara, olha, eu vou dizer que essa teoria faz bastante sentido, mas eu acho que, na verdade, o Pérez ainda não foi substituído porque a Red Bull finalmente entendeu que ela não pode subir um rookie tão cedo e ela não tem culhão de voltar com o Daniel. Eu acho que o medo da Red Bull de voltar com o Daniel, porque o Daniel foi o único que realmente fez frente ao Max Verstappen. O medo da Red Bull voltar com o Daniel é, sabendo que ele vai bem naquele carro, ter um Hamilton Rosberg na mão.
entendeu? Eu acho, na verdade, que a Red Bull ainda não acredita que o Daniel pode entregar o que se espera. Eu acho que a Red Bull ainda tá esperando o Daniel se provar um pouco mais. Porque, mal ou bem, toda a situação do Daniel na McLaren foi muito ruim. E coisas que o Horner, né, falou, inclusive, de tipo, cara, o que a McLaren fez com o Daniel? Ele tá tendo que reaprender a dirigir, sabe? Sim. Umas coisas, assim, que ele falou que são realmente chocantes. Ele deve estar indo muito bem em simuladores, em testes internos, né, testes privados e tal, porque a Red Bull também não é maluca e sabe o que o Daniel pode fazer quando num carro que ele se dá bem. Mas é aquilo, precisa ser um carro que ele consiga dirigir, porque é um problema que hoje existe na Ferrari, que eu vejo também na Red Bull. Estilo de pilotagem faz toda a diferença, e a Red Bull já decidiu há muito tempo que o primeiro piloto é o Verstappen, então ela vai fazer o carro pro Verstappen dirigir da forma que ele for dirigir. Se o carro fica desgrenhado pro cara que precisa de um setup diferente, cara, sinto muito pra você. Acaba acontecendo isso. Se o cara que tá do lado do Verstappen não for um cara que consegue lidar com o tipo de direção que o Verstappen prefere, vai continuar tendo esse problema pro resto da vida. Eu acho que o estilo de pilotagem do Ricciardo é muito parecido com o do Max, e eu acho que ele se dá muito bem com esse carro da Red Bull. Por isso que ele tão rápido se adaptou, porque a gente tinha esse costume de falar, o Ricciardo demora 1 ano pra se adaptar ao carro e não sei o quê. E não deu 1 ano ainda que ele voltou. E ele tava bem na AlphaTauri. Pois é, graças a Deus, obrigada por falar isso, porque assim, as pessoas com quem eu tenho conversado, né, tem muita gente duvidando muito do Daniel. E é claro, eu acho que ele tem que se provar sim. Mas o que eu vi do Daniel nas 2 corridas que ele fez 2 corridas, gente, só. E eu achei muito bom. Uma ele teve dano, na outra ele foi melhor que o Tsunoda, sabe? Tipo, tendo corrido 2 vezes com aquele carro, que não era um carro bom, porque o carro da AlphaTauri não é um carro bom. Não. Então eu achei muito bom. Vamos ver como vai ser pro final do ano. Eu acho que assim, pra mim já tá claro, até uma questão de movimento de mídia da própria Red Bull, de que o Ricciardo assume o assento ano que vem. Eu acho que isso já tá até de movimento de mídia, até pro próprio GP do Texas. Você tá vendo, cara, as imagens que eles estão utilizando são as imagens antigas de Max e Ricciardo. Todas as fotos que você vê agora que estão sendo lançadas, você não vê o Pérez, você vê o Ricciardo. Foi o Ricardo que foi lá pro Texas, foi pra fazer uma apresentação, né? Isso. Uma coisa da Red Bull lá. Foi esse final de semana, inclusive ele postou, né, aquela foto em preto e branco com o carro da Red Bull. Uhum. E assim, eu acho que a gente tá num ponto que o Ricciardo não pode falar nada e eles sabem que o Ricciardo não é mais aquele piloto que ele foi. Sim. E o próprio Ricciardo sabe disso. Ele sabe que desde que ele saiu da McLaren, ele não é um cara para liderar um projeto mais. Uhum. E eu acho que o Ricciardo, ele vê a própria Fórmula 1 mais como um hobby, né? Ele vê como eu gosto de fazer isso aqui, né? Tanto que todas as críticas que você ouve do Ricciardo, até da época de McLaren, todo mundo sempre falava, o Ricciardo não vai pra fábrica, o Ricciardo não vai ajudar a desenvolver o carro. Só que a Red Bull precisa justamente desse piloto agora. O carro já existe, o carro já tá desenvolvido, não tem o que se mexer. A gente precisa de alguém que vai correr aqui por hobby, não vai fazer frente no Verstappen, mas vai segurar um segundo lugar. Então acho que assim, a melhor escolha atualmente para a Red Bull é manter o Ricciardo. Você deixa o Tsunoda lá, que provavelmente ele vai fazer mais 1 ano. Você traz o Lawson para AlphaTauri. O Lawson tá desempenhando muito bem e tem tudo para dar um pau no Tsunoda, que me dói porque eu adoro o Tsunoda, mas é claro que eu acho que o Lawson vai dar um pau nele ano que vem se ele ficar com esse assento. Você garante um piloto da academia, você mantém o Tsunoda e você traz alguém caseiro, né, que gosta da equipe, se dá bem com o Max, ali de proximidade, já foram muito mais amigos, mas eles se dão muito bem, pelo que dá pra dizer. Mas é aquela, o Checo, e eu acho que voltando a pauta um pouco pra ele, agora tá tendo essas fofocas, né, esses assuntos aí, de que ele vai anunciar a aposentadoria ali no GP do México, né, tá rolando esse assunto, então... Só pra dar um contextinho ali, foi um post no Reddit, que, de acordo
acordo com o post, né, uma pessoa que trabalha para a Telmex, que é uma das empresas, né, que patrocina o Checo ali do grupo do Carlos Slim, que é o cara que é dono da Claro aqui no Brasil, por exemplo. Tanto é que o Claro aparece no carro de vez em quando, né? Sim. Uma pessoa que trabalharia lá, não sei o que, na parte de patrocínios, não sei o que, teria falado num evento da empresa, a boca miúda ali, que o Checo estava preparando para anunciar a aposentadoria no GP do México e tal. Saiu isso, tempos depois, horas depois, nem isso, o manager dele, o gestor de carreira do Checo, postou um tweet que era só vários, 3 linhas de smiley rindo, de emoji rindo, gargalhando. Ficou muito a sensação de que ele só estava rindo do rumor. O Burt com o Rafael Lopes, do GE, né, da Globo, Sim. postaram um artigo falando de fontes exclusivas deles, né, dizendo que a Red Bull já deu o ultimato pro Pérez, ou você fica com o segundo lugar, ou você tá fora. Claramente, isso é só, tipo, pra tentar fazer com que ele lute pelo segundo lugar, porque fora ele já tá. Não tem como. Não tem como. Mas o Checo chegou na Red Bull, né, por aquela situação com a Racing Point, aquela vitória, foi um ano bom dele na Racing Point, a Racing Point com a Mercedes rosa na época, né? Sim. Ele desenvolveu bem aquele carro, ele foi muito bem naquele carro, ganhou aquela corrida e foi pra Red Bull em 2021. E ajudou o campeonato do Verstappen, né? Mal ou bem, ele segurou o Hamilton, ele fez bons resultados, alguns terceiros lugares, quartos lugares, né? Segurou o Hamilton em várias situações, mas se você for considerar, as pessoas não lembram disso, né? Se você for considerar o campeonato de construtores, quem ganhou em 2021 foi a Mercedes. Sim. Então, num geral, considerando que Verstappen e Hamilton fizeram basicamente o mesmo número de pontos, quem foi o melhor segundo piloto foi o Bottas. Porque se você olha no geral, assim, a carreira do Checo, ele não é um cara muito constante. E isso desde a Racing Point, porque você tem, tipo, uma temporada de 18 e 19 que ele mal aparecia na transmissão, porque ele simplesmente não fazia muita coisa de diferente, estava sempre ali pro final do pelotão. 18, eu tô olhando aqui, ele até teve um pódiozinho. Teve no Azerbaijão, né, que é a única, acho que, sei lá, aquela pista foi feita, ela foi feita pro Pérez, cara. Ele sempre, assim, acho que pelo que eu tô vendo aqui, o pior resultado dele no Azerbaijão foi um 6º lugar. Então, não, mentira, ele abandonou a primeira corrida de 2017 lá. Mas ele não é um cara muito constante, nunca foi, né? Desde de Racing Point, desde Force India, ele é um cara que pegava um pódio ou outro, mas não mantinha resultados. Ele tem, tipo assim, strikes legais de resultado, mas às vezes ele simplesmente se afunda num buraco, que é o que aconteceu esse ano, né? Ele parece que entra numa maré de negatividade, tristeza e depressão, que ele simplesmente desaprende a dirigir o carro que ele tem. E isso é sempre. Se você olha os resultados dele, você tem fases de Sérgio Pérez numa mesma temporada. E aí eu realmente não entendo um pouco de o que a Red Bull esperava dele nesse sentido, sabendo desses resultados dele. A Red Bull tava no desespero de tentar colocar alguém no carro que pudesse chegar mais próximo do Verstappen. Não tinha ninguém na academia que eles pudessem usar, eles não iam trazer o Gasly de volta, né? Já tinham se livrado do Albon, o Albon tava na DTM, aí você tinha Tsunoda, que era muito novo, né? E a galera que era da F2, né? Todo mundo muito novo, muito cru, que não era o que a Red Bull precisava naquele momento. Então, ela foi buscar fora, e o Pérez era um cara que tava sem contrato, e que era bastante experiente. Mas, assim, em 2022, que foi quando a Red Bull chegou com um carro... Porque 2021 foi muito disputado. Não tava uma coisa clara de dominação, né? De nenhuma das duas equipes. Foi disputado pra caralho até o último segundo e foi aquilo, né? Podia ter ido pra qualquer um dos lados. Isso foi 2021. 2022, não. 2022, a Ferrari começou, né? Dominando, mas não foi uma dominação muito gigante, até porque nas primeiras corridas a Red Bull basicamente não correu, porque os carros deram problema de motor, né? Na corrida que a Red Bull correu, o Verstappen e o Leclerc fizeram uma corrida
sensacional, uma disputa incrível que foi em Jeddah, né? E passou Imola com o primeiro upgrade da Red Bull, a Red Bull já se tornou um carro melhor, mais constante, mais equilibrado que o carro da Ferrari. E foi evoluindo assim durante a temporada. Então, 2022, o carro da Red Bull já era um carro mais dominante do que foi em 2021, por exemplo. Em 2022, o Checo teve uma estabilidade que ele não teve antes. O pior resultado dele, eu acho que foi Brasil, que foi um 7º lugar. Tirando os 2 abandonos, né? Que ele teve no Canadá. Ele teve 3. Isso, foi Canadá, Áustria... Foi Bahrein, Canadá e Áustria. É porque Bahrein ele ainda bate como 18 porque porque acabou, ele saiu tipo na última volta, mas assim. Sim. Mas foi um ano muito razoável. Acho que foi o ano mais constante do Checo. 2022 provavelmente foi o que manteve ele para 2023. Foi esse desempenho constante. E aí você vê, ele foi constante, mas ele não conseguiu o 2º lugar. Sim. Mas a Red Bull conseguiu construtores, né? Que foi diferente de 2021. A Red Bull conseguiu construtores. Não com tanta antecedência quanto esse ano, né? Esse ano a gente conseguiu construtores primeiro no campeonato de pilotos, inclusive. Sim. O campeonato de construtores só foi acabar depois do GP do Japão. Se não me engano, logo na corrida seguinte. Foi. Acho que foi Estados Unidos, né? Foi Estados Unidos. Que fechamos o campeonato justamente por isso, né? Acho que Pérez às vezes deixa a desejar. Porque tinha uma disputa ali com o 2º lugar, que o Leclerc mal ou bem ainda estava ali. Por mais que a Ferrari tenha cagado na cabeça dele em 2022, ele ainda estava ali e ele estava melhor do que o Pérez. Assim, não muito melhor, mas melhor. Tava melhor do que o Pérez. Aí, em 2022, ainda rolaram umas tretas do Pérez. Aí você tem a questão de Mônaco, né, que várias análisezinhas, né, quando você olha ali, tem a questão da vida pessoal, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso me dá um leve ranço da pessoa, mas da pista, né, a questão de que ficou muito no ar ali que ele de fato bateu de propósito para ficar com aquele 2º lugar, né, na classificação. E aí você chega no Brasil e ele lutando pelo 2º lugar, o Verstappen já campeão, e aí o Verstappen não troca de lugar com ele para ele ganhar os pontos, né, e poder abrir alguma distância pro Leclerc. Então, você vê que o clima também não é incrível na equipe. A partir dali, ele provavelmente também falou, não vou ficar sendo... Na cabeça dele, né, claro. Não vou ficar sendo capacho desse cara que na hora que eu ajudei ele ano passado e agora na hora do vamos ver ele não quer me ajudar. Mas vamos combinar que nessa corrida o Verstappen foi um cuzão. Vamos dar essa combinada aí. Sim. É o famoso que custa, parceiro. Sim, mas aí é o que acontece. Ele diz que não... Né, a gente não sabe por quê. Mas os rumores, né, as más línguas são de que ele não fez de propósito e... porque o Checo tinha batido de propósito em Mônaco. Cara, eu não coloco a minha mão no fogo por nenhum dos dois. Eu acho que tem toda a possibilidade do Pérez ter batido de propósito, assim como eu acho que tem toda a possibilidade do Verstappen só ter feito o que fez no Brasil por pura sacanagem. Claro. É o Verstappen. Exatamente. Eu concordo, mas na minha cabeça, o Checo bateu, porque ele é só ruim. E aí, quando o Verstappen não deu lugar, ele falou assim, então fique sabendo que lá no passado... Eu acho que ele foi troqueiro, sabe? O Max é rancoroso, gente. Ele é rancoroso. E parece, né, que eles descobriram isso antes. Por isso e o Max ficou sabendo naquela semana e tal, não sei o quê. E chegou nesse momento. Ele não deu lugar e acabou que ele perdeu. O Checo perdeu o 2º lugar. Mas, amiga, assim, eles podem ter descoberto antes. Mas você acha que o Checo vai assim, não, eu bati porque eu sou ruim? Ele jogou um caô. Ele com certeza jogou um caô falando que, eu bati pra me beneficiar. Ele queria falar assim, eu tenho coragem de peitar o Max, sabe? Eu tenho coragem de prejudicar o Max. Aquela batida ali não tem cara de batida de propósito, não. Não, na verdade, quando você olha o gráficozinho lá, né, da freada e tal, não sei o que, ele faz umas coisas muito estranhas. Ele entra na curva de um jeito que, assim, ninguém entra. E aí ficou muito estranho. Ficou muito estranho. Ficou bem zoada.
Mas, gente, vamos combinar que, assim, eu me lembro muito bem de ter perdido a minha voz no GP do Brasil do ano passado, gritando, xingando o Pérez desde a sexta-feira. Porque o Pérez também não fez por onde. Ah, não! Não, ele não fez nada por onde. Ele terminou em sétimo no GP de São Paulo. Sim. Não, então, o Brasil foi o pior resultado dele do ano. O Leclerc terminou na frente dele, tendo sido praticamente tirado da corrida pelo Norris. Sim, cara, e assim, eu acho que também aí você vai naquela. O Max, ele é rancoroso, mas ele também é um cara muito competitivo. E assim, eu vou ser muito sincera de que eu acredito que o Max não é um cara ruim. Ele é muito competitivo como qualquer outro piloto do grid. Sim. Eu acho que ele olhar pro Pérez não fazendo por onde o final de semana inteiro do Brasil, e ele falar, cara, agora eu vou ter que abrir pra esse cara passar? Não vou, mano. Não vou, sabe? O problema é teu. Te vira aí, sabe? Eu acho que também tem essa possibilidade. Porque, cara, o Pérez, infelizmente, ele tem dessas. Tem horas que ele simplesmente não faz por onde, cara. Aí a gente vem pra esse ano, que o cara simplesmente não sabe classificar. Não. Grande parte dos problemas que ele teve esse ano teriam sido resolvidos se ele tivesse classificado bem. Porque ele não estaria no bolo. E ele não sabe largar também, né? Também não é muito bom na largada, não. Ele é o cara que vai escalar o pelotão, né? Que tem ritmo de corrida, que teoricamente sabia, né? Esse ano com esse carro não tá conseguindo fazer absolutamente nada com os pneus, mas sabia fazer algumas coisas, né? Uma boa gestão de corrida pra aproveitar rendimento dos pneus e tal, e conseguir escalar pelotão. Assim, esse ano não dá pra entender. Eu vi um vídeo, aliás, que fala um pouco do carro da Red Bull e do problema do Pérez. E aí é um vídeo mais técnico e tal. Eu não sou uma pessoa técnica, eu sou de humanas, gente. Mas pareceu bem interessante que tem a ver com a suspensão da Red Bull. E aí pro Checo ter o carro com understeer, com as suspensões da Red Bull, fica mais difícil, gasta mais pneu, ele não consegue fazer com que o carro funcione da mesma forma, né? E o Verstappen consegue compensar os problemas da suspensão, deixando a traseira mais leve, enfim. Que o carro da Red Bull tem problemas, vamos dizer assim. E que os problemas do carro da Red Bull acabam funcionando bem pro Verstappen, né? E acabam sendo realçados pelo tipo de direção do Pérez. Mas, cara, o fato de ele não conseguir se adaptar o suficiente para tentar fazer o carro, andar com o carro de uma outra forma, é um problema, já começa a ser um problema, porque ele não consegue botar o carro para funcionar na classificação. Assim, desse ano, eu tenho uma opinião ligeiramente contrária, porque eu acho que, assim, o Pérez, ele não consegue ter um fim de semana coerente. Ou ele classifica bem, ou ele corre bem. Em geral, ele se dá melhor quando ele se classifica mal, porque ele tem esse histórico de escalar pelotão. Talvez seja só uma impressão minha, mas essa é a visão geral que eu tenho dele, que eu acho que ele não sabe lidar quando ele larga na frente, que ele larga na frente, ele perde posição, e em geral, quando ele larga atrás, ele consegue escalar pelotão. E eu não acho que o ano dele de 2023 seja tão ruim comparado a 2022, porque em 2022 ele teve mais DNF, e em 2023 ele teve mais resultados ruins, que foi em 16º em Mônaco e em 10º agora no Qatar. Mas, num geral, ele ficou ali pontuando, e muitas vezes entre os 5 primeiros. O problema é que em 2022 a Mercedes estava muito fodida. A Mercedes estava muito na pior. E em 2023, por pior que a Mercedes esteja, ela conseguiu acompanhar fora a Red Bull. E assim, ano passado você tinha ali a Ferrari comendo pneu à beça, mas com um carro muito bom. Esse ano, como teve essa arrancada precoce da Aston Martin, a Mercedes veio, comendo aos pouquinhos, comendo pelas berolas. E o Hamilton é o Hamilton, cara. Ele é, o cara mais consistente que existe. Ele, num carro bom, ele é muito bom. Num carro merda, ele consegue ser consistente. Eu acho que só por conta dessa última corrida que ele abandonou, isso não aconteceu. Mas, ele era um dos poucos... Ele acho que era o único piloto que tinha pontuado todas as corridas além da Red Bull, algo do tipo. Então, assim, o segundo lugar do Pérez está ameaçado esse ano. Não é porque o Pérez piorou muito desse ano pro ano passado. É que o Hamilton veio ali na consistência, comendo pelas beiradas, e conseguiu somar pontos.
entendeu? Eu acho que sim, que o Hamilton tá somando muitos pontos, assim como o Alonso, tá? Os dois estão indo muito bem com os carros que tem. A minha questão que chama muito atenção, que chama mais atenção esse ano do que chamou no ano passado, é a distância entre o Pérez e o Verstappen. É a briga interna, não é nem a briga externa. Em 2022 já existia uma distância, mas foi levemente ofuscada porque a Ferrari fez as merdas que fez, no final das contas a disputa do Leclerc não foi com o Verstappen, foi com o Pérez. Já em 2023, o Verstappen estava livre. Simplesmente o Verstappen não teve com quem disputar, porque os carros que estavam atrás, Mercedes, Aston Martin, posteriormente Ferrari, agora McLaren, não chegavam nem perto. Então o cara que tinha para disputar com o Verstappen era o companheiro de equipe dele, que era o cara com o mesmo carro. E o cara não chegou nem perto. O cara ganhou 2 corridas nas pistas de rua, que são as pistas dele, e depois sumiu. Mas quanto mais você arrisca, maior é a chance de você descaralhar, entendeu? Ele se viu numa posição de exatamente essa, de só tem eu pra disputar com esse cara. E ele não sabe lidar com essa pressão. Não, claramente não. Eu acho que, se você olhar assim, no overall, porque 2022 foi um campeonato que, assim, a Red Bull não estava sobrando tanto, você tinha uma Mercedes muito ruim, você tinha uma Ferrari um pouco melhor, que chegou a bater de frente ali no campeonato por um tempo. Só que a temporada de 2023, você tem o Verstappen, que claramente está correndo sozinho, mas quando você olha do segundo para baixo, você teve a Aston, que chegou a botar as asinhas para fora e depois deu uma perdida. Mas, ao mesmo tempo, se você olha os resultados do Alonso, são resultados muito bons, mesmo para uma equipe que deu uma abandonadinha no desempenho. E aí você tem a Mercedes consistente. E nem a Mercedes, o Hamilton. E agora você tem o McLaren chegando. Só agora. Mas, assim, você tem uma mudança, né? E você tem ali o Carlos e o Charles ali também meio que no meio. Você tem, acho que a gente voltou um pouco para aquela fase que tinha antigamente, que era a F1.5. É, exato. Só que a F1.5, ela tá do segundo para baixo. Então você tem muitos outros pilotos disputando posições. Você tem um campeonato muito mais disputado do segundo para baixo do que você teve em 2022. Então acaba que eu acho que, de certa forma, isso escancara um pouquinho a situação do Pérez nesse sentido. Do que, cara, ele tinha que... A obrigação dele era ser o segundo lugar. Era Sim. ser o segundo colocado. Só que como você tem 4 outras equipes, né? Agora, colocando a McLaren agora no bolo, porque o Norris está na frente do que o Russell agora, né? Uhum. Você olha e você vê uma bagunça do segundo para baixo e aí você escancara. Cara, o Sérgio Pérez, infelizmente, está sendo um bosta com o carro que ele tem. E eu ouso dizer que o fato da McLaren ter mostrado uma melhora significante no carro, porque eu tô essa melhora veio já de algumas corridas, mas eu tava analisando, não, porque são corridas que não foram em condições extremas, tá ali numa temperatura ambiente, está favorecendo o carro. Eu demorei um pouco para acreditar nessa melhoria do carro da McLaren, e eu ouso dizer que a melhora da McLaren foi o que fez mais pressão nesse assento do Pérez do que qualquer outra coisa, porque uma coisa que a McLaren tem é uma boa dupla. Exato. Porque assim, Sim. O Norris não é um piloto ruim, ele é um piloto chorão, ele não aceita o coleguinha tá na frente dele. Ele berrou no rádio com o Daniel e ele berrou no rádio com o Piastri. Ele sempre tá com aquele rádio, vamos trocar de posição. E aí, isso faz dele traz pra ele uma imagem ruim, mas ele não é, de forma nenhuma, um piloto ruim ou inconstante. Ele é muito bom. É que ele não sabe lidar com a competição dentro da equipe. E a Red Bull vendo a McLaren começando a juntar as peças, ela se preocupa. Porque o gigante acordou, gente. E 2024 aí, Mercedes e Aston Martin e Ferrari vão comer poeira, porque se esse carro continuar do jeito que ele tá, quem vai bater de frente com a Red Bull vai ser a McLaren. Sim, sempre tem essa possibilidade. O que me pega nessa situação do Pérez é que eu sou muito chata com isso, gente, porque eu acho que foi muita injustiça o que foi feito com o Gasly e com o Albon, porque os dois eram rookies, sabe? Eles eram novatos.
Eles estavam na Fórmula 1 um ano, no caso do Albon era meio ano. E aí a Red Bull coloca eles não estavam indo estupidamente mal. Eles só não estavam no nível Verstappen, que é o nível Verstappen. Gente, o Albon era pódio no GP do Brasil, se não fosse aquela batida com o Hamilton. Pois é. O Albon era pódio 2 vezes. 2 vezes o Albon era pódio e o Hamilton tirou. Gente, olha, eu passo pano, costuro o pano de chão pra passar pro Hamilton, mas o que ele fez com o Albon, ele fez o Albon sofrer mais do que a própria RBR. Aliás, na Áustria, tá? O Albon tinha grandes chances de ganhar a corrida. Sim. Tá, Áustria 2020. Eu tenho a impressão de que eu acho que, assim, o Hamilton tava meio cego e tava achando que era o Verstappen, mano. Só pode, cara. Tadinho do Albon. Não, mas, assim, vamos combinar que, assim, a Red Bull sofre de ejaculação precoce, né? Ela não sabe lidar, ela não segura. Então, cara, aí o que me mata com rookies, e aí, mal ou bem, eu vou chamar o Nick DeVries de rookie na Fórmula 1, tá? Ah, é rookie sim. Ele não é rookie, né? Ele é um cara que é rodado, mas é um cara novo na Fórmula 1. Ah, mas ele é o famoso estagiário de 36 anos também, ele né? É estagiário de 36... Não, completamente. Mas era o primeiro ano dele com carro de Fórmula 1. É o que tava perdido na profissão. Total. Tava testando possibilidades e ainda assim, rookie. Gente, desculpa, mas o De Vries, ele mereceu. Pra mim, o De Vries, ele mereceu. Porque, cara, chegou bancando banca. Ai, porque eu não sou rookie. Filho... Sim, você é rookie, porque, né, seu primeiro ano na Fórmula 1, você não sabe o que é um carro de Fórmula 1 ainda. Calma, respira. Exato. Mas, então assim, vou chamar ele de rookie aqui nesse sentido, né? O Gasly e o Albon eram rookies, estavam no primeiro e segundo ano de Fórmula 1. E assim, não deram tempo dos três, no caso, né, respirarem. Meio do ano, tchau, benção. O Albon até esperaram até o final do ano, mas foram enrolando ele até o último segundo. De tal forma que ele não tinha pra onde ir. E a Red Bull foi e colocou ele na DTM. Sim. Aí tu pega o Pérez, que é um cara extremamente tarimbado, super experiente, né? Tinha tido um ano bom em 2021, um ano bom em 2022. Chega em 2023, não consegue chegar nem perto do Verstappen. E agora, neste momento, assim, tipo, quase final do ano, quase final da temporada, é que se está começando de fato, a Red Bull está começando de fato a falar, olha, Pérez, tua batata tá assando. Eu acho muito injusto, desculpa, mas eu acho muito injusto. Assim, eu concordo com você, mas eu acho que os comparativos, eles não são justos. Por quê? No caso do Albon e do Pierre, eles sim foram apressados, mas eles tinham quem colocar no lugar. Eles tinham o peão da substituição. Mas o peão da substituição era outro rookie. Mas eles tinham. Mas eles tinham o peão. No caso do Pérez, eles não tinham mais esse peão. Justamente porque eles queimaram os rookies muito cedo e eles não tinham quem trazer. E assim, no caso do Albon, eu acho que a Red Bull errou feio, errou rude, porque o Albon é um bom piloto. No caso do Pierre, eu acho que assim, eles acertaram, sabe? Eu não sei se é porque meu ranço, eu instalei, né, dado o comportamento problemático do Pierre fora das pistas, eu não sei se é porque eu instalei um ranço nele, mas assim, eu não vejo ele sendo um piloto extraordinário, eu não vejo ele sendo um piloto bom, eu vejo ele sendo um piloto ruim, que deu sorte em alguns momentos. Esse é o ponto. No caso, quando eles substituíram os novatos, eles tinham novatos no cartucho. Então, fazia sentido substituir. Por pior que seja, no caso do Pérez, eles não tinham quem substituir, eles não iam puxar de volta novatos, e eles estavam vendo que não dava pra subir o Tsunoda. Porque não dá pra subir o Tsunoda. O Tsunoda é maluco num carro da AlphaTauri. Imagina o estrago que ele faz no RBR. Ele dá a perna total toda a corrida. Meu sonho ver essa cena. Imagina que a Honda tá saindo, né? Já saiu, no caso, né? E vai pra Aston Martin. Então, quer dizer, eles vão puxar mesmo o Tsunoda? Também não faria muito sentido. Eu acho que o que segura o Pérez, além dessa questão de que além de ele tá fazendo os gatos do Max de refém? Além disso, eu acho que ele tem duas sortes. Uma, que ele não é nenhum novato. E ele já passou por muita equipe. Então, ele tem uma equipe por trás dele, né, mantendo ele, dando dinheiro para ele correr, que, cara,
sabe fazer um bom contrato, sabe manter ele. Porque o que você vê de um próprio Gasly, de um próprio Albon, eles eram completamente reféns e à mercê do que a Red Bull podia fazer com eles, porque eles eram pilotos Red Bull, né? Eles eram pilotos de academia. Então, cara, a Red Bull ali sabia que, tipo, não dá pra gente ganhar o campeonato, o negócio da Mercedes, vamos usar isso como teste, sabe? Vamos usar isso aqui como teste, vamos testar e vamos ver. Eu achei a demissão do próprio Gasly muito precoce. Achei a saída do Albon também muito precoce. Só que o que segura Sérgio Pérez é um bom contrato e a Red Bull não ter ninguém da academia de pilotos deles pronto o suficiente. E ainda tá rolando boatos de que eles vão diminuir a academia no que vem. Vão. E que o Enzo sai. O Enzo sai. Sabe que o Enzo na F2 é basicamente o Pérez, né? Sim, ele é ruim. Ele não classifica e galga a posição na corrida. Posso, assim, dar uma viajada muito da maluca? Pode. Vai. Imagina o Bottas no lugar do Pérez. Será que ia dar bom? Ele correndo como segundo piloto do Verstappen? Você fala o Bottas da Mercedes como segundo piloto do Hamilton ou o Bottas da Alfa Romeo? Não, se o movimento tivesse sido Bottas saindo da Mercedes e indo pra Red Bull. Porque velho por velho... Eu acho que ele estaria fazendo uma corrida melhor do que o Pérez faz. Eu acho. Porque o Bottas, ele nunca teve a pretensão de ganhar. Ele é o feijão com arroz. Exato. Ele não quer inventar. Exato. Ele ia fazer o dele, ele ia fazer o mínimo e seria um mínimo bem feito. Eu acho que teria sido uma escolha melhor. E seria uma baita de uma bomba, né? Sair da Mercedes direto pra Red Bull. Agora eu tô essa viajada, pensando em possibilidades de contratos, né? Porque o Bottas sempre renovou com a Mercedes por 1 ano, então ele teoricamente estaria disponível. Naquela época ele estaria disponível, totalmente disponível. Mas acho que o Toto não ia deixar, né? Uma palhaçada dessa. Não, de jeito nenhum. Não. O Toto roubava o olho bom do Marco, cara. Se isso acontecesse. Inclusive, tá rolando aí essa história também, né? Eu vi umas matérias esse final de semana de que estão querendo tirar o Marco, né? Tem toda aquela questão da Red Bull, né? Com a morte do Matsushita. Eu não sei falar o nome desse homem, meu Deus, desculpa. Eu também não. Eu não sei nem escrever o nome desse homem, imagina falar. O Didi, era Didi. Com a morte dele, né, com o falecimento do Didi, a Red Bull tem nova direção, sob nova direção. E tá mudando muita coisa, né? As lojas da AlphaTauri, que é uma marca de roupa, estão fechando. Né? Sim. Não eram lojas que existiam aqui no Brasil, mas existiam lá pela Europa toda e, sim, as lojas estão fechando. Simplesmente a marca vai mudar completamente de foco, né? A AlphaTauri vai deixar de ser equipe AlphaTauri para ter alguma nomenclatura relacionada com o Hugo Boss, provavelmente. Então, ou Adidas, né? Ou Adidas, também tem a Adidas na história. Então, tem muita coisa mudando e faz sentido eles pensarem em mudar o Marco também, porque o Marco deve ser um consultor caríssimo. E ele já errou no Nick De Vries. Foi ele que bancou o Nick De Vries, né? Exatamente. Faz algum sentido. O Marco também já tá realmente Bernie Eccleston das ideias, né? E vamos de aposentar, né? Ele e o Bernie juntar os dois, gente. Eu não sei quem tá mais gaga. E eu não sei quem é mais mau caráter também, né? Se você parar pra olhar. É uma coisa difícil. É uma disputa complicada. Eu acho muito que, assim, o Pérez, ele é mais bonito aposentar, mesmo que ele dê uma de massa. Eu acho que é mais justo falar, cara, vou me aposentar, passa um aninho fora, ninguém sabe para 2025 no que vai ser, né? Acho que 2025 tá muito em aberto os contratos, acho que a gente não tem nem como prever. Então, acho que fala que vai aposentar, diz que precisa cuidar da família, que agora tem muitos filhos, que vai parar de trair a esposa. E quem sabe um dia volta, sabe? Eu acho. Acho que esse seria o caminho de Thiago Pérez no momento, porque não vejo outra equipe para ele ir agora. Para 2025 tem muita equipe que, sei lá, 80% do grid acaba com contrato em final de 2024. Vai ser uma ótima silly season, inclusive. Vai ser uma silly season do caralho. Talvez seja, de fato, o melhor caminho que ele tem. Vamos ver o que acontece no GP do México, né, na outra semana. Se realmente esse rumor aí da aposentadoria
ver se faz verdade, se ele vinga de fato. A única coisa triste disso é porque provavelmente se ele anunciar a aposentadoria, a gente vai ver o Papa Pérez triste. E eu não tô preparada pra ver o Papa Pérez triste. Sim, tem Eu isso. prefiro ver o Papa Pérez triste porque o filho tá aposentando que o Papa Pérez triste porque o filho não chegou nem no pódio. Ai, Você não, tem eu quero... ponto. Assim, eu como torcedora de outra equipe, eu quero que a Red Bull tome as piores decisões possíveis. Ai, amiga. eu Preciso... Eu também não quero que eles gente. acertem, mas assim, vou fazer o quê? Deixa o Tcheco mais um ano, pelo amor de Deus. Agora que a minha equipe deixou de ser equipe de figuração na corrida, sabe? Finalmente a gente tá aparecendo. Eu vou parafrasear meu chefe de equipe querido. If you have a problem, change your fucking car. Mas a gente já tinha de nosso carro, entendeu? Ele tá certíssimo, inclusive. O problema não tá na Red Bull, o problema tá nas outras equipes que precisam fazer um trabalho decente. Eu acho que é isso. Ó, eu se sou o Pérez, junto com a aposentadoria, vazo os prints das coisas que ele mandou pro Toto. Peça essa carinha, sai atirando, joga merda no ventilador, fala que toma Monster escondido, sabe? Sai causando também. Mostra a geladeira dele de Monster, né? Toda lotada. Eu acho que assim, gente, se tem uma pessoa com essa história toda de possível aposentadoria de Sérgio Pérez que deve estar chorando na cama, se chama Alex Palou. Que se não tivesse arrumado treta com a McLaren, não tivesse se queimado, podia estar sendo cotado para a vaga do Tcheco. E tá aí agora. E tem um que tá todo dia dormindo e antes de dormir faz a oração do lado da cama pra isso acontecer, é o Lawson, né? Nossa, o Lawson, cara. Porque aí sobe Ricardo sobe pra Daniel. Red Bull e ele consegue a vaguinha dele com uma dupla, que é o Tsunoda, que é fácil e melhor. Porque assim, eu adoro o Tsunoda, mas ele é maníaco, né? Ele é maníaco. Ele é maníaco. Ele e Russell, você coloca... Assim, gente, imagina uma equipe que fosse ele e Russell. Não, e o chefe de equipe é o Coringa, né? Não, o chefe de equipe é o Gunter. É o Gunter. Doido por Gunter, cara. Meu Deus. Não, mas o Gunter, ele é doido para fins comerciais. Ele é um ótimo chefe de equipe. Ele administrou bem. Tanto é que o Magnussen voltou, filho, com o rabinho entre as pernas. Quando ele podia extravasar, ele extravasou dentro da mulher dele e fez a segunda filha. Laurinha virou irmã mais... Foi promovida a irmã mais velha. É só vocês verem o timing da criança, entendeu? Foi o quê? Foi Brasil 2022. Depois de 9 meses, você vê o resultado... O Tangará comeu ali. Gente, é muito bom. Isso porque o tempo tava chuvoso. Olha, gente, a gente que foi feliz aquele final de semana. Sim. Com essa finalização excepcional de Carol Cruz. Eu sei que vocês estavam com saudade dos meus absurdos. Tá morrendo de saudade dos seus absurdos, amiga. A gente finaliza por aqui, que temos Race Week pela frente, tem GP de Austin pela frente. Que é uns horários merda, vamos combinar. Ai, gente, que horário horroroso. Ó, sinceramente, se você é apoiador e você é a favor de corridas de tarde, você dobra o seu apoio, tá bom? Porque... Eu acho justo. Estamos precisando, inclusive. Inclusive, digo que eu acho que o pessoal do Box tinha que fazer tal qual um outro podcast muito famoso chamado Me Conte Uma Fofoca e dizer que só tira foto com eles em Interlagos se duplicar o apoio antes da corrida. Olha só, tá ouvindo, né, galera? Mostrar o Olerite. E mostrar o Olerite dizendo que dobrou o apoio pra poder tirar foto. Eu acho. É isso aí, só tira foto em Interlagos. Se não for apoiador, virar apoiador na hora. Exatamente. E se for apoiador, se dobrar o apoio. E se for apoiador Mônaco, bom. Aí eu tiro foto de qualquer maneira, porque o apoiador Mônaco realmente merece. Pois é. Gente, eu acabei de ser, inclusive, informada de que hoje é aniversário de Charles Leclerc. Hoje é aniversário de Charles Leclerc e eu estou aqui falando de Tcheco Pérez. Vê se eu posso com isso. Traição, né? Traição completa. Deixa que eu deduro. Traição completa. Com meu monegato, mas fazer o quê? So box. Então é isso, galera. Aproveitando a deixa, vou
fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores. Como sempre, aos apoiadores de Monza, nosso agradecimento de coração. Aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes. Para quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, @boxboxboxpodcast no YouTube e nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. Essa também é a nossa chave do Pix, então para quem quiser dar um apoiozinho aí, só assim, sem compromisso, né? Quem gosta do Tcheco, manda um mimo, e quem não gosta, manda 2. É isso aí. Exatamente. Estamos aceitando. E também avaliem sempre 5 estrelinhas, thumbs up, o que o seu reprodutor de áudio permitir. Meninas, muitíssimo obrigada pela presença. Muitíssimo obrigada por me ajudar a dissecar um pouquinho a história de Checo Pérez na Red Bull. Não temos panos passados aqui. Ai, mas às vezes ele me dá um orgulho de ter nascido latino-americano assim, tá? Eu preciso... De vez em quando, né? De vez em quando a gente... Ai, gente, olha a representatividade, sabe? A gente vai chegar nessa representatividade brasileira. A gente vai chegar lá. Não, a gente vai chegar... Com quem, meu Deus? Sabe, o Drogovic? Não sei, mas a gente vai chegar. Fez que fez. A Aston Martin não quer o Drogovic, né? A Aston Martin quer acabar com a gente, mas é isso aí. Tá mais cozido do que o arroz que eu faço e perco ponto. Não merece. Oh, Deus. Não merece. O Drogovic não merece isso. Mas é isso. Meninas, vocês querem fazer um jabá? Vocês querem botar seus arrobas na F1TT? A hora é agora. O meu Twitter é AbreuCarol_. Assim, não tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a notícia, e a notícia é a minha opinião. Então, pensem bem antes desse follow. Mas eu falo bastante besteira lá no meu Twitter, falo sobre a Fórmula 1, falo sobre vida fitness também, né, um pouco, porque... E tem compromisso com os biscoitos do Hamilton também, é claro. Sempre, né, Sim, sempre, é claro. Porque enquanto houver uma foto sem camisa do Hamilton, há a possibilidade de uma demissão, e como eu disse, eu tenho um compromisso com a notícia, e sem demissão não há notícia. Então, assim, exatamente. Minha equipe de coração é a McLaren, sou cria do Senna, ele me deixou esse karma aí. Que tristeza. Quando eu bater minhas botas, eu vou acertar minhas contas. Porque já vi dominância Mercedes, já vi dominância já vi dominância da RBR, já vi dominância Mercedes, estou vendo de novo dominância RBR e a minha foi com Deus, né? Nasci pra sofrer. Vai pra Índia, amiga, você vai ficar mais feliz. Mas é isso, eu tô muito feliz de ter voltado com uma participação especial, entendeu? Porque tudo que é bom volta às vezes. E pra quem não sente saudade, deixa ali aquele apoio ou aquele mimo no Pix, tá bom, gente? Porque vamos engajar esse podcast, porque esse podcast é muito bom. Isso aí. Ju? Gente, meu Twitter é Julia com LH Vieites. Tô sempre lá falando de Fórmula 1, Indy e NFL. Geralmente xingando, então tirem as crianças da sala. Também zero compromisso com a verdade, o clubismo sempre prevalece. Infelizmente, na Indy, meu coração me fez torcer pra McLaren, então a gente sofre seu bastante. Seu coração e o Pato Ward. Meu coração e a beleza de Pato Ward, né? Me fizeram torcer pra McLaren. Então, tô sempre lá, dando umas xingadas. Chorando, né? Se você ver, você abre o meu Twitter, tem lá minha capa do Twitter é o pato, sendo bonito, né? Então, assim, enquanto a Carol dá biscoito pro Hamilton, eu dou biscoito pro pato, né? A gente sofre em categorias diferentes também. Muito obrigada pelo convite, de verdade, eu sou muito fã desse podcast e foi um prazer estar aqui e brigadão aí, foi ótimo. Então é isso, galera. Até a próxima. Nos vemos depois do GP de Cota. Adiós. Box, box, box. Tchau. Tchau.